Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Leonardo da Vinci, e este é o Subsolo, o podcast de ideias da Livraria Leonardo da Vinci e da editora Da Vinci Livros. Mais uma vez, na sua 12ª edição, direto do mítico subsolo desta livraria independente no centro do Rio de Janeiro. E hoje temos uma conversa muito especial, não é, Leonardo? Como é que você tem passado? Tudo bem, muito reflexivo aí nos resultados das eleições municipais. Tenho pensado bastante sobre isso, que lições que a gente pode tirar. Mas hoje o nosso papo aqui, a gente vai falar de eleição municipal não, que isso aí é um tema muito menos importante do que os nossos nobríssimos convidados que a gente vai receber hoje. Estou muito animado para essa conversa. Acho que vai ser um papo muito esclarecedor para muita gente num momento crucial, né, que a gente tá vivendo. Exatamente, um momento crucial. E é um momento muito especial e pela primeira vez, isso também eu acho singular, né, na nossa breve história, na nossa história aí de 12 episódios, pela primeira vez temos 2 convidados aqui, uma convidada e um convidado, duas pessoas de quem, coincidentemente, né, aliás, como todos os nossos convidados até agora, de quem nós gostamos muito, são apoiadores, amigos, estão sempre aqui na Leonardo da Vinci, partilharam conosco aqui de inúmeros momentos importantes na história da Leonardo da Vinci. Então, 2 convidados pela primeira vez. Para a gente já ir direto para os nossos convidados, só quero dizer o nosso recado de sempre. É muito importante para nós essa iniciativa independente da Leonardo da Vinci, que, se puder, curta, compartilhe, ative o sininho no YouTube, compartilhe pelo WhatsApp, tanto os links do vídeo no YouTube, quanto o nosso conteúdo pelas plataformas. Nós estamos nas principais plataformas, ou em todas as principais plataformas de áudio também, com o nosso podcast. E também colabore de forma efetiva, se puder, se conseguir, com aquele esforço, neste final de mês também, com o nosso Pix, e o nosso Pix é subsolo@leonardodavinci.com.br, doando qualquer valor. Se puder, será muito importante para essa iniciativa, para a manutenção e melhoria dessa iniciativa independente. Muito bem, Leonardo, chega de conversa. Como eu disse, pela primeira vez, temos 2 convidados, 2 grandes convidados para falar de um evento e de uma história simbólica que simboliza a luta, pelos direitos humanos, a resistência contra a barbárie, contra a opressão, contra a extrema-direita, contra a militarização, enfim, vários temas que afligem a maioria do nosso povo. Quem são esses convidados? Os nossos convidados de hoje, eles têm em comum trajetórias de luta em defesa dos direitos humanos e sociais, e eles vêm aqui para falar dos desdobramentos de um assassinato político que se tornou o símbolo da resistência ao avanço do crime organizado sobre as cidades e sobre o poder político no Brasil nas últimas décadas. O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, na noite de 14 de março de 2018. Ela é advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Marielle Franco e mãe de Marielle Franco. Ele é bacharel em Direito, doutor em História Política pela UERJ e ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra enorme recebê-los, Marinete da Silva e Ives Pereira. Ai, gente, obrigada. É uma honra também para a gente. Vou fazer aqui as honras, né? Porque é isso. Mas é muito, muito bom a gente estar aqui, fazer essa troca. Daniel, obrigada. E vamos aí, vamos conversar, trocar essa ideia que é mais do que boa, falar sobre o que a gente tem vivido ultimamente, que é o assassinato da minha filha. Muito bem, Marinete, muito obrigado aqui pela sua presença Ives. Vocês são pessoas muito especiais, enfim, com uma atuação e com um pensamento, né, absolutamente alinhado, né, com o que a gente tem de mais progressista e com a democratização da nossa sociedade, sobretudo do Rio de Janeiro, né, esse estado aqui em que a gente partilha, né, tanta opressão, né, sobretudo nos últimos anos, de uma maneira muito simbólica e como uma espécie de síntese, né, brasileira, né? Mas, Marinete, nós estamos tendo essa conversa também neste momento por uma razão. Nós estamos às vésperas do julgamento dos acusados, né,
do assassinato, né, da execução, né, do assassinato da Marielle, que são os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz. Esse julgamento vai acontecer agora no dia 30 de outubro. Hoje, nesse momento que nós estamos gravando, é dia 28 de outubro, portanto, daqui a 2 dias, aqui pertinho, no centro do Rio. E isso após 6 anos e meio, né? Indas e vindas, a gente vai falar um pouco desse processo para entender a percepção de vocês e a sua especialmente sobre o que aconteceu nesse processo de investigação turbulento, confuso, manipulado, que trouxe muitas surpresas e muitas decepções também. Mas eu queria saber inicialmente de você qual é o seu sentimento, né, depois de 6 anos e meio de luta, de combate, de ação, né, sua, sobretudo da sua família, diante do assassinato, da perda irreparável da Marielle e do símbolo poderoso que ela passou a representar a partir de então. Você se sente cansada e o que você espera desse julgamento que está por vir? Então, Daniel, eu acho que a gente vai ter um momento histórico, né? Acho que é um simbolismo que a Marielle traz, né, enquanto pessoa, enquanto filha, mas é também viver uma barbárie de 6 anos e 7 meses. Nessa espera, essa angústia que é ter esse envolvimento todo como mãe, como defensor dos direitos humanos, para estar juntos e defender o que a Marielle fazia, que ela defendeu o outro. Então, a gente também está aqui para a gente ter essa oportunidade. Acho que o Rio de Janeiro, o Brasil, vai ter essa oportunidade de ter realmente alguém condenado nesse caso, que até hoje nós não temos. E viver isso como mãe, como família, a gente tem lutado, vivido esses anos todos à procura de uma justiça digna para Marielle Anderson. É fundamental que a gente chegue nesse momento confiante que vai ter uma justiça, que vai ter uma reparação, que isso não seja banal em lugar nenhum do mundo, né? Acho que não precisa que a gente esteja aqui defendendo o que não se pode fazer e não deve. Eu acho que é exatamente isso que eu quero, que a sociedade espera, que a Marielle e o Anderson tenham uma justiça digna para eles, porque foi uma barbárie, foi um crime que ofendeu não só tirar o corpo da minha filha, mas ofendeu a honra de um país inteiro, porque não só para Marielle ser uma mulher da democracia, uma mulher que estava dentro do parlamento, mas por tudo que ela simbolizava enquanto uma mulher negra, uma mulher de luta, uma mulher de garra, uma mulher que fura essa bolha dentro desse sistema de um patriarcado branco que era aquela Câmara Municipal. Então a gente está aí para dizer que isso não é normal em lugar nenhum, nem em democracia nenhuma. Então vamos aí ter esse dia histórico. Eu acho que é um dia que a gente vai verbalizar tudo que tem vivido enquanto mãe de vítima, não só para mim, mas que tem outras vítimas também que não foram resolvidas até hoje. Que a gente possa ter esse marco, né, de um júri que mobiliza a sociedade, mobiliza as famílias, mobiliza o Brasil, mobiliza os vereadores que estão ali naquela casa para dizer que isso não é normal, nem em vereança, nem em qualquer outro lugar. E vamos aí ter esse 30 super esperados, uma expectativa enorme, que eles sejam condenados sim, e a gente vai lutar para isso, porque são réu confesso, a gente precisa de uma condenação para que não seja banalizado e achar que é normal com a minha filha ou qualquer uma outra pessoa que seja ceifada por qualquer motivo que não tem, né, principalmente em relação a Marielle e o Anderson. Sim, esse simbolismo é algo extraordinário, né? Esse simbolismo também foi reforçado, né, nesse período em que nós vivemos um recrudescimento, né, de longas tradições brasileiras, né, de repressão, de violência institucionalizada, de racismo. Isso aflorou também num momento dos mais difíceis da vida brasileira, né, que foi o momento em que nós tivemos no governo federal a extrema-direita dando vazão e, enfim, naturalizando toda espécie de barbárie, né? Vamos falar um pouco sobre isso também, sobre o ódio, porque se desperta o desejo, se é o símbolo de um país justo, de um país com mais igualdade, de um país com mais democracia, é também o imã do ódio, né, da intolerância, da falta de diálogo, enfim, de tudo isso que nós vimos naturalizado nesse cenário, né, da eliminação do outro, né? Então esse simbolismo politicamente, né, também humanamente é muito forte, politicamente acabou se tornando
muito forte, né? Não, é isso. Eu acho que não tem um ódio que viesse, né, aflorar a ponto de tirar a vida de alguém. Eu não acredito muito nessa, entendeu? Tem uma versão que diz que ele não gostava, não tem nenhum motivo para que ele tivesse feito isso. Acho que ele nem ninguém, né? Porque o que a gente via na atuação da Marielle, o enfrentamento que ela tinha dentro daquela Câmara ou qualquer outro lugar, não era nada pessoal em nenhum daqueles homens que ou planejaram, ou que fizesse qualquer coisa que ela pudesse atingir, né, a honra de alguém. Então, a gente vê também, entendeu? Foi criado, né, um simbolismo em cima do que ela vivia, para dizer que as pessoas também não toleravam uma mulher, aquela mulher negra, que é a mulher que vai para aquele enfrentamento, que fura, né, aquele lugar, chegando ali com a votação de 46.502 votos per eleição, uma mulher de periferia, era uma mestra da periferia, que a gente acha, né, que isso também incomodava, mas até que ponto minha filha incomodou para que tivesse sido abatida, né, como ela foi. Claro. É uma covardia enorme. Aqueles homens, como um homem que legalmente tem habilidade para isso, né, porque ele faz aquilo, ele comete aquela barbárie num carro em movimento, então era uma pessoa que tinha realmente conhecimento que pudesse atingir, e ele teve a intenção, sim. Que não existe isso dele não teve intenção de matar. Quando ele se propõe a fazer aquilo, ele tem intenção de matar uma ou mais pessoas, como aconteceu com ela e o Anderson. Então a gente vê que não foi um ódio aleatório. Ele não tinha motivo para ter ódio da minha filha, nem de ninguém. Ele pesquisou as pessoas, então ele sabia, ele tem isso, para isso ele tinha um mentor, porque ele não fez aquilo sozinho, ele tinha alguém que planejou junto com ele para ganhar, né, como ele falou, que ia um suposto dinheiro que ele acho que não recebeu. Mas a gente sabe que a barbárie que foi cometida foi muito pensada em cima daquela mulher. Né, de uma mulher que tem um simbolismo, um símbolo de resistência, uma mulher de garra, uma mulher guerreira que ia para o enfrentamento dentro daquela Câmara, em qualquer lugar que ela chegava, uma mulher que foi da Comissão de Direitos Humanos por 10 anos, então não defendia a AUB, ela defendia como um todo, defendia o direito humano das pessoas, para mim, para você e para quem está nos ouvindo também. Então isso é muito importante que a gente esteja isso. Policiais, isso, inclusive. Inclusive policiais, exatamente. Marielle atua em vários casos de policiais, que eu tenho mães e amigas até hoje que sofreram essa dor antes de mim. E também sofreram depois, porque ela continuou no trabalho dela. Então, isso é muito importante que a gente diga que não tem motivo, não teria motivo para que a Marielle fosse morta daquela maneira, ou que estivesse incomodando alguém que pudesse achar que ela podia atrapalhar, seja lá financeiramente ou qualquer um outro tipo, né, que eles achavam que ela podia, dentro da Câmara Municipal, os enfrentamentos que a minha filha tinha, era dentro de um processo de trabalho, não tinha nada pessoal contra ninguém. Então, isso é o que dói mais, entendeu? Como mãe, a gente está nessa luta aí esses anos todos, eu não desisti, não vou desistir, e a gente vai ter uma justiça, sim, e há muito pouco tempo, muito poucos dias, a gente conseguir ter alguém condenado, porque eles são réu confesso, a gente precisa, sim, que tenha uma resposta digna para ela e para tantos outros que estão pelo caminho até hoje. Não, quando a gente fala trazer para a Marielle, trazer para essas mães também que estão sofrendo hoje, que até hoje chegaram muito antes e outros que chegaram depois de mim. Então a gente vai lutar para que tenha uma justiça digna, entendeu? Correta, uma justiça que a gente tenha isso na mente, que isso não é normal e não banalize e não seja isso, entendeu? Uma falta de consciência dessas pessoas que chegaram até ali para dizer que iam parar uma mulher ou parar qualquer um que tenha posicionamento, independente do modo que pense, da maneira que tenha a sua vida em comum, mas que não seja isso normal em democracia nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum. A gente vai lutar para que essas pessoas sejam condenadas. Queria passar a bola para o Ibs agora, mas antes de fazer a pergunta, vou fazer um breve histórico do caso e da investigação, que eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente relembrar o que se passou, né? 6 anos e meio aí. Né? A Marielle e o Anderson, eles são assassinados na noite de 14 de março de 2018. Um dia antes tinha tido uma mudança na chefia da Polícia Civil. O delegado Rivaldo Barbosa assume a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele era o chefe da divisão de homicídios e vai uma escolha do general Richard Nunes, que era o então secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, nomeado pelo Gabinete de Intervenção Federal, né, que tinha sido iniciado em fevereiro. Então, né, esse cenário, 2018, a gente está falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sob intervenção federal quando o crime acontece. A investigação do caso fica a cargo da divisão de homicídios da capital, que seria o óbvio, né? Um assassinato que acontece. Primeiramente, chefiada pelo delegado Giniton Lages, que era uma pessoa da confiança do Rivaldo, que, enfim, é quem toca a investigação. Até que
Às vésperas de completar um ano do crime, Polícia Civil e Ministério Público fazem uma operação e prendem Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de serem os executores, né, do crime. Mas a partir dessa prisão, uma questão passou a ser uma questão muito premente, que é quem mandou matar Marielle Franco, né? Porque há uma investigação, eles parecem um caso, né, que se constrói de modo sólido contra eles, mas a questão dos mandantes é uma questão que fica em aberto. E de 2019 acontecem muitas coisas nessa investigação, muitas trocas de delegados, procuradoras da Força Tarefa do Ministério Público que saem receando interferências externas, que fica no ar uma coisa sobre do que se tratava. Teve até declaração de ministro falando que estava próximo de resolver. Então, depois ex-secretário de Segurança, né, o general Richard Nunes também dá uma declaração confusa sobre o caso. E a gente tem pistas falsas sendo plantadas no meio da investigação, gente aparecendo. Enfim, é uma confusão danada, para resumir de um modo assim, bom português. É um caminho que parece um labirinto, né? Parece que depois que chega no Rony Lessa e no Elcio Queiroz, o caso entra num labirinto e que parece que não vai sair daí e demora, de fato, muito tempo para avançar nesse sentido. Então, Ibis, você é uma pessoa que, assim, tem uma carreira dentro da corporação, né? Então, chegou até comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem um conhecimento, uma vivência gigantesca sobre a área de segurança pública e uma reflexão muito grande também sobre a área de segurança pública. E eu pergunto, por que tantas idas e vindas num caso como esse, assim? Um caso que havia uma mobilização, inclusive pública, política, uma pressão da opinião pública para que a coisa caminhasse. A gente sabe que isso faz muita diferença quando você tem esses casos rumorosos, mas como é que a gente consegue entender que demorou tanto tempo? Léo, obrigado pela pergunta. Eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar nessa mesa com vocês, Daniel, você dentro dessa casa, esse templo, né, que é a Da Vinci, e aqui do lado da minha querida Marinette, né? Enfim, eu passei 33 anos na polícia. Esse crime foi um crime muito complexo, né? Os executores que serão julgados essa semana, a gente sabe hoje que são policiais, ex-policiais. O autor dos disparos é um sicário, né? Um sujeito que passou a ganhar a vida cometendo esse tipo de crime, né? E com habilidades tanto para utilizar a arma de fogo. Aliás, ele tem uma paixão que ele não esconde por arma de fogo, né? Você acompanha os depoimentos dele, e isso é muito sintomático, depois a gente pode falar sobre isso. Sobre esse tipo de subjetividade que, quando a gente não leva segurança pública a sério, produz. Depois a gente pode melhorar esse argumento. Mas é muito sintomático você perceber a alegria, como os olhos do Lessa brilham quando ele fala em arma de fogo. Então ele passou também um bom tempo, ele teve uma carreira curta na polícia. Ele se acidentou, ele foi vítima de um atentado, né, em 2009, se não estou enganado, perdeu a perna, uma parte da perna, e daí foi aposentado. Mas parte desse tempo também ele esteve à disposição da Polícia Civil. Portanto, naquele período ali, ele deve ter aprendido muita coisa sobre investigação. Ou seja, ele é uma pessoa que, por conta da sua trajetória, nas duas instituições, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, ele conhece os meandros de uma investigação e, portanto, na medida que passa a ser um assassino de aluguel, ele toma uma determinada série de cuidados para apagar os seus rastros, né? Então, você aí já tem um nível de complexidade. Ele é um criminoso profissional, um assassino profissional. Então, não é um crime de homicídio que envolve uma pessoa que inadvertidamente ou por um momento de raiva mata alguém, né? Ele vai tomar uma série de cuidados para não ser tão facilmente descoberto. O Rivaldo, ele designa, na sequência do homicídio, o Geniton para fazer a apuração. O Geniton, ele, quando assume o caso, ele começa a levar para a delegacia de homicídio a sua equipe. E isso leva um tempo também.
ele passa mais de uma semana para conseguir todas essas movimentações. Então, ali já tem um tempo, um gap que acontece, que, de certo, contribui um pouco para prejudicar as investigações. Isso que eu estou dizendo está no inquérito, né? A Polícia Federal revelou isso. Só um adendo, assim, isso é comum. Por exemplo, um delegado foi para uma delegacia e ele quer os policiais, os inspetores, enfim, a equipe dele. Isso é uma movimentação comum. Não tem nada de incomum, assim, do dia a dia de funcionamento da... Sim. O que a gente pode questionar é se, diante daquele homicídio, né, que você tem uma vereadora que é assassinada em pleno Rio de Janeiro, um crime evidentemente muito caro para a democracia, porque a morte da Marielle foi também um atentado contra o Estado Democrático, foi um atentado contra a democracia. Então aí tem uma outra questão, que é compreensível que quando uma autoridade policial seja designada, ele traga a sua equipe. Se por um lado isso é compreensível, por outro lado, considerando a importância, a magnitude, dar um esclarecimento para o Estado brasileiro em relação a esse crime é algo... Agora, depois de março deste ano, quando a Polícia Federal conclui seu inquérito, remetendo esse inquérito para o STF, e nesse inquérito a Polícia Federal afirma que houve todo um comprometimento da investigação causado por conta de autoridades que deveriam, enfim, zelar para que houvesse uma celeridade. Então, a acusação exatamente no sentido contrário, que, no caso, eu me refiro ao delegado Rivaldo Barbosa, que, segundo a Polícia Federal afirma, tinha essa participação, né, de tentar criar obstáculos ao andamento das investigações. Então você aí já tem um outro complicador, né? Eu creio que quando a gente soma tudo isso e olha para esse caso, realmente a gente compreende por que levou todo esse tempo para a gente ter os executores e os mandantes, né? Essa semana a gente vai assistir aí o julgamento dos executores, e os mandantes já estão sendo julgados, né, no Supremo Tribunal Federal, em razão do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função de um dos acusados, né? Muito bem. E nessa linha, Marinete, durante muito tempo se falou sobre a federalização da investigação, né? E isso foi concomitante ao período, né, como a gente falou no início, em que o Brasil estava sendo governado pela extrema-direita e que o próprio presidente da República tinha ligações suspeitas aqui no Rio de Janeiro. Você sempre a família sempre se mostraram refratários, né, a essa federalização, né? Vocês confiavam na Polícia Civil do Rio naquele momento? Por que vocês eram contra a federalização da investigação naquele período? Então, Daniel, acho que essa pergunta é que muita gente quer escutar realmente a resposta, porque era um período muito difícil para a gente, não tinha confiança, o governo totalmente sem dar importância nenhuma ao caso, que a gente via que o que andou foi a nível de Estado do Rio de Janeiro, né, porque não tinha ninguém designado para fazer só aquele trabalho, como foi feito nesse período que nós estamos agora, e a federalização seria era um tiro, né? A gente ia dar, até porque eu sempre entendi que, como esse crime foi cometido aqui no Rio, é o Rio de Janeiro que tem que dar essa resposta. A gente precisa, sim, ser responsável, mas foi aqui que não fazia sentido. Então, sabia quem era, né, o procurador, quem é que ia, quem é que estaria, né, dentro daquele espaço para pegar... Onde que ia cair esse processo? A gente não sabia, não tinha certeza onde que ia sair. E, mesmo assim... eu fiz uma campanha, a família fez, as organizações também nos ajudaram em tudo para a gente não federalizar. O motivo seria também... Um dos motivos era esse. A gente não sabia com quem ia ficar esse processo, o governo também não ajudava. A gente estava num período que tinha que confiar, foi o que nós fizemos, a gente confiou sempre. Eu sempre fui em público dizer que confiava totalmente aqui no Rio de Janeiro, porque foi aqui que aconteceu, era aqui que tem que dar uma resposta. Para mim, enquanto mãe, enquanto família, para a sociedade. Então, era aqui que a gente precisava ter resposta do crime, entendeu? Que foi cometido. Então, a gente lutou para não federalizar e o motivo principal era exatamente esse, né? A gente estava vivendo uma situação muito difícil, uma extrema-direita terrível,
né, sem compromisso nenhum com o outro, foi o que a gente viu nesses 4 anos muito, muito difícil para a gente. E o processo, tendo várias intervenções, passamos por 5 delegados, 3 grupos, né? 3 comandos dentro do Ministério Público, então a gente estava aí nessa luta para não federalizar e esse crime ser desvendado aqui. Eu acho que é isso, o Rio de Janeiro precisa, sim, dar uma resposta. E a gente lutou para isso. Então, era uma preocupação, era uma dúvida que nós tínhamos, a incerteza hoje a gente está vivendo 6 anos e 7 meses, talvez não tivesse nem chegado onde nós chegamos agora. Sim. Com uma confissão, né, com uma delação dos 2 executores, para a gente chegar a concluir com um júri, né, muito próximo que vai acontecer agora, mas a gente não tinha nenhuma perspectiva. Então, esse era o meu maior problema em relação a não federalizar. Então, a gente lutou e conseguiu, porque isso não é a federação que tem que dar uma resposta. Quem tem que dar a resposta é a Polícia do Rio de Janeiro. É essa instituição que tem que dar a resposta. E foi aqui, iniciou aqui, e o crime foi aqui no centro do Rio de Janeiro, às 9h pouca da noite. Então, a gente está aí, foi nessa luta, foi nessa linha que a gente viveu e conseguimos trazer para aqui, entendeu? Porque a gente, na época, já tinha intervenção, mas a gente conseguiu deixar que a polícia fizesse o trabalho dela aqui e a gente confiava muito, né, que isso fosse chegar onde nós chegamos agora. Na época, nós não tínhamos um mandante ainda, tinha várias especulações, mas não tinha nenhum mandante, a gente não sabia ainda, apesar que tinha família já sendo monitorada, porque a família Brazão não é nenhuma novidade para a gente, não é novidade para ninguém. Não, talvez por ser os 2, né, os irmãos, mas essa família estava no radar desde muito tempo. E elas estavam sendo, entendeu, monitoradas, já estava nessa linha. Era uma das hipóteses. Uma das hipóteses. Não tinha nenhuma certeza, porque não tinha delação. Levamos 1 ano para prender as primeiras pessoas, que são esses executores que vão ser julgados agora. Então, é isso que a gente queria, que fosse uma resposta dada aqui no território, aqui no Rio de Janeiro, que seria o normal para a gente, enquanto família, porque foi aqui que foi cometido. Então, são essas pessoas que estão aqui. A gente viveu isso na intervenção federal. Maria era contra a intervenção, Maria era contra a intervenção que estava se vivendo naquele momento. Ela entendia que não era só uma segurança pública, mas que também a intervenção na saúde e na educação. Então, era isso que ela queria. Ela teve problema na intervenção, ela era relatora daquele caso, então ela já estava tendo problemas, entendeu, de desagradar. Né, na época, que era o comandante, que estava comandando, né, o Braga Neto, eu cheguei a pedir muitas vezes que ele fosse investigado mesmo. Eu achei que aquele cara tinha sempre alguma coisa em relação à minha filha, porque ela era contra a intervenção, então, e foi exatamente o período que ela foi assassinada. Então, tinha tudo a ver, entendeu? Isso foi a gente não sabe, não tem nenhuma prova, mas me preocupou muito isso na época, e eu pedi mesmo que ele fosse investigado, dependendo dele estar na posição que ele assumia depois como vice-presidente da República, mas a gente tinha isso porque foi um período que tudo vinha a crer que tinha alguma coisa, né, a gente não sabe. Sim. Mas que foi um período muito difícil para ela, né, enquanto relatora daquele projeto, e o que ela pregava, né, fazendo postagem, era contra, né, falando sobre batalhões, falando sobre um monte de coisa que ela achava que era errado, e nisso quando aconteceu tudo que a gente está vivendo até hoje, depois de 6 anos e 7 meses. Um período terrível para o Brasil, né, um contexto político, social, né, de desagregação, de violência e tudo mais que a gente sabe, e o contexto, eu diria, bastante comum, recorrente no Rio de Janeiro, né? Nesse período o Rio teve 3 governadores, né? O Witzel foi eleito no final de 2018. Sim, é verdade. E caiu logo em seguida e entrou com o Castro. E era o governo... Né, e antes era o Pezão. Que foi aquele final de governo... Sob intervenção. Uma coisa, né, terrível, sem pagar os servidores. Foi uma situação de calamidade, totalmente. Que foi preso logo em seguida. Né? Também foi preso. Enfim. Acho que é muito... É interessante, acho que a Marinette colocar esse ponto, né, da Rio de Janeiro dessa resposta. As instituições do Rio de Janeiro darem essa resposta, porque eu acho que entra numa outra questão que a gente tem para fazer, que assim, esse caso mostra uma tensão e uma disputa muito grande entre as corporações na cidade, né? Porque se você pensar que o Rio de Janeiro estava sob intervenção, e era uma intervenção militar, né, da chefiada, né, na segurança pública, uma intervenção militar. O Braga Neto era um general, né, mais alto escalão, nomeado interventor, e nomeou a sua equipe. Então você tinha, né, o Exército representado aqui, você tinha a Polícia Militar do Rio de Janeiro, você tinha a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ao longo do caso, você tem a Polícia Federal
fazendo aquilo que ficou conhecido como a investigação da investigação, o pedido da Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, a partir de informações que estavam tendo esses obstáculos. A Raquel Dodge, inclusive, no seu último dia como Procuradora-Geral, faz uma denúncia, que não é acho que não é aceita, se não me engano, mas em que cita, né, o Domingos Brazão, tá em setembro de 2019. É interessante lembrar, a gente lembrar isso, assim, que a Raquel Dodge, no seu último ato como Procuradora-Geral da República, ela apresenta essa denúncia e cita o Brazão, já citando investigações da Polícia Federal na época. E aí eu queria trazer aqui uma questão para o Ibis, que acho que pode colaborar muito com toda essa experiência, que é como é essa disputa de poder entre tantas corporações, assim, num caso como esse, assim, tão grande, que mobiliza tanto, que atrai tanta atenção. Você tinha Exército, Polícia Federal investigando a investigação da Polícia Civil, a Polícia Militar no meio, indiretamente ou diretamente envolvida, porque no fim das contas a gente veio descobrir que eram também ex-policiais, e a gente sabe que essas circulações nas fronteiras são porosas, inclusive entre essas. Isso é uma outra questão para a gente falar, mas do ponto de vista dessas pressões políticas mesmo, assim, né, da questão, você tinha naquele momento 4 corporações diferentes atuando na segurança pública do Rio de Janeiro. Quem é que de fato manda? Como é que isso é na prática, assim? Como é que isso afeta o trabalho? Eu acho que esse é um aspecto do caso, desse caso horrível, horroroso, que não acaba com a responsabilização penal dos envolvidos. O caso Marielle não acaba só com o julgamento desses sicários ou dos mandantes. Porque entender... porque esse crime, ele denuncia, ele revela uma amálgama terrível entre crime e política. Ele envolve instituições que deveriam fazer parte da solução do problema da violência e não estarem imbricadas diretamente nisso. Quer dizer, ele denuncia todo um sistema que não é sistema, que não funciona de modo orgânico. E aí, por não existir como sistema, dá aso a que as instituições acabem nessas disputas intestinas, digamos assim, nessas disputas por espaço. Então, quer dizer, revela um dever de casa que não foi feito nos últimos anos, nas últimas 3 décadas, que é conseguir reunir todas essas instituições num sistema capaz de dar conta do fenômeno criminal, do seu controle, da sua redução. Isso é algo que nós estamos devendo ainda. Em termos assim, bem resumidos, eu poderia dizer o seguinte: a democratização não chegou nesse setor, na área da segurança pública. E eu digo até mais, eu vou até mais além, na área da política criminal. Tá? Não é possível, por exemplo, que a gente continue admitindo a sobrevivência dentro de uma política criminal de um Estado que se diz democrático de direito, da chamada guerra às drogas, por exemplo. A gente não pode admitir que, como principal tática de enfrentamento dessa questão, a gente não pode continuar admitindo a guerra às drogas. Né? Você reunir um grupo X de policiais e invadir favelas quase que diariamente, né? Nessa pirotecnia que a gente assiste praticamente todos os dias, e achar que isso, de alguma maneira, não viola o Estado Democrático de Direito. Né? Não se constitui uma grande violação. Enfim, mas o fato é que a gente tem convivido com isso todos os dias, sem perceber como isso vai minando praticamente diariamente a democracia nesse país. Um dos pilares, aliás, da ascensão da extrema-direita é justamente a política criminal. Respondendo especificamente à tua pergunta, essas grandes atribuições estão desenhadas na Constituição da República e na legislação ordinária. Né? No caso da Polícia Federal, por exemplo, a gente tem lá as atribuições que são próprias dela. Né? A Polícia Federal é uma polícia judiciária da União e, a princípio, ela deve apurar os casos que são do interesse da União. Né? Quando tem alguma empresa pública federal, algum órgão do governo federal.
Os crimes de tráfico de armas, tráfico de drogas, né? Porque eles quase que sempre acontecem, são crimes internacionais, né? Enfim. Então, a Polícia Federal tem a sua competência originária na apuração dessas infrações. Além disso, a gente tem duas outras possibilidades. Uma delas é a federalização. O que está implicado na federalização? Crimes contra os direitos humanos. O Brasil é signatário de tratados internacionais. Quando acontece alguma violação, quem responde nas cortes internacionais é a União. Ora, se é a União, nada mais justo que seja a polícia da União a apurar. Eu acho que a gente deveria ousar mais. Eu acho que toda chacina que acontece nesse país e que venha a envolver agentes policiais e estaduais, isso tem que ser apurado pela Polícia Federal. Porque quem vai responder por essas chacinas nas cortes interamericanas ou europeias é o governo central. Então, deveria ser a Polícia Federal. Eu acho até, mas depois a gente pode falar nisso, que os crimes que envolvem policiais deveriam ser apurados por uma agência própria, como acontece em outros lugares do mundo. Mas, como no contexto atual, esse é um tema difícil de lidar, né, dada essa... Eu acho que a gente poderia ter um bom começo federalizando todas as chacinas, né? É bom lembrar, nós estamos num país em que entre 2013 e 2023, as polícias brasileiras mataram quase 57 mil pessoas. É disso que a gente está falando. Né? Por isso a necessidade de ter um outro olhar sobre isso. Porque, em última análise, o que a gente está falando aqui é do controle do uso da força, que é um tema central para uma democracia. Né? Agora, nesse cenário onde as instituições policiais funcionam como ilhas, né? Com uma larga autonomia, que é muito nociva à democracia, a gente entende por que a gente não consegue fazer ou estabelecer controle sobre essas agências. Agora, tem um outro caso também em que a Polícia Federal, que tem a ver com o inquérito da Marielle. Existe o homicídio da Marielle e do Anderson. Existe uma lei de 2002, salvo engano, é a Lei 10.446. Posso estar enganado com relação a ela, mas eu creio que seja essa a lei. Essa lei estabelece o seguinte, que quando houver um crime que tem uma repercussão para além do Estado, dos limites do Estado, tem uma repercussão nacional, é possível que a Polícia Federal ingresse também na apuração sem prejuízo da apuração dos estados. Então, ela vai apurando junto, sem que você subtraia essa atribuição dos estados e traga para o governo central. Então, é uma espécie de apuração concorrente. Né? No caso desse inquérito, que foi encaminhado pela Polícia Federal em março desse ano, e que vai para o STF apontando os mandantes, a atribuição à Polícia Federal entra em função disso. Então, não é bem um caso de federalização, mas é um caso em que ela apura junto, ela entra na apuração. No caso, agora, desse ano, foi por requisição do ministro da Justiça, e ela vai fazendo, então, uma apuração, vamos dizer assim, complementar. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, essas atribuições estão definidas ali na Constituição, né? Agora, Ibis, assim como a economia é política, né, essa é uma questão essencialmente política. Né? Aliás, um comercial, né, temos 2 livros exemplares, né, sobre a paixão punitivista, editados aqui pela Da Vinci Livros, que são o Colonização Punitiva e Totalitarismo Financeiro, de uma forma mais ampla, do Eugênio Raul Zaffaroni, e o recém-lançado Prisão Além do Senso Comum, do Juarez Tavares e do Rubens Casara, lançado aqui há algumas semanas. Eu não acredito, exceto os muito ingênuos e os muito mal informados, que alguém acredite na eficácia dessa política, mas ela é um grande negócio, né? Ela mobiliza e ela reproduz também estamentos, né? Reproduz uma determinada estrutura que se alimenta dessa máquina, né? E acho que você destaca um ponto essencial,
se não estou enganado, você já falou sobre isso, pelo menos numa conversa nossa, que a gente debita muito tudo à polícia, né? Que é a face mais visível, né? As demonstrações de violência, de uso da força, são visíveis, as chacinas. Mas a gente tem um sistema criminal que é absolutamente moedor enfim, do espaço democrático, eu diria, né? De uma forma mais ampla, né? Eles estão em direta relação, né? Porque a polícia não surge do nada, né? A brutalidade policial, ela não existe por si só, né? A gente tem um sistema de justiça criminal absolutamente nocivo, né? E antidemocrático, né? Essencialmente. Aqui no Brasil, Daniel, a gente fala muito em política de segurança. Eu acho que a gente tem que falar muito de política de segurança, mas, para além disso, a gente precisa falar de política criminal. Quando a gente fala em política de segurança, normalmente a gente olha para as instituições que estão diretamente no dia a dia, no cotidiano, nas ruas, as polícias. Falar de política de segurança é falar do monopólio do uso da força, da aplicação do poder punitivo no cotidiano. A política criminal é mais amplo. A política criminal é como é que a sociedade reage ao fenômeno do crime. Então, a gente precisa sem deixar de falar, porque a gente não resolveu o problema da segurança pública no Brasil em termos democráticos. A gente precisa avançar no debate sobre a política criminal. A gente quer continuar aumentando o número de presos? A gente quer continuar acreditando no direito penal para resolver todas as nossas mazelas, entupindo as cadeias de pessoas, chegando a quase 1 milhão de presos, né? Uma das maiores populações de aprisionados do mundo, sem que ninguém se sinta mais feliz por causa disso ou mais seguro por causa disso? Esse é um tema da política criminal, que é uma discussão para além das polícias. A gente precisa falar de polícia, e a gente não vai ter tempo de falar nesse negócio agora, mas pegando o caso Marielle Anderson como mote para a gente pensar um pouco essa questão. Eu já disse anteriormente que aí você tem imediatamente uma relação, uma imbricação entre crime e política. Mas se a gente jogar uma lupa sobre essa díade, né, sobre essas duas categorias, a gente pode chegar a uma outra, que aí tem tudo a ver com o que você falava antes, para mostrar como a natureza disso é essencialmente política. Falar de crime e política, uma outra maneira é você falar em termos de poder e violência, é isso que eu quero dizer. É isso que o caso Marielle denuncia para a gente. Poder e violência. A forma como a gente, enquanto sociedade política organizada, articula ou permite que se articulem violência e poder define, caracteriza o tipo de Estado em que a gente está vivendo. O tipo de sociedade que a gente está vivendo. A sociedade brasileira, ela é autoritária. Ela é constituída de modo autoritário. Ela admite soluções autoritárias para casos que ela não deveria admitir. E esse autoritarismo socialmente admitido é um dos grandes entraves para a nossa democracia, e isso é uma herança dos muitos séculos de escravidão. O modo de produção escravista nos deixou essa ferida. E a administração do poder punitivo, a ausência de controle sobre as instituições policiais faz parte, contribui para que a sociedade continue se reproduzindo dessa maneira. É a própria natureza do Estado brasileiro. A natureza do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é fundado, eu não gosto nem dessa palavra refundado, porque eu acho que parece que você vai aproveitar as bases, né? Sim. Você vai construir a partir de um alicerce. Não, o alicerce é podre. Você precisa fundar um outro Estado. Agora, não vamos falar sobre as eleições, só para não perder aqui, mas essa discussão ninguém mais levanta. Quer dizer, levanta em alguns ambientes, você levanta, enfim, algumas pessoas dentro da esquerda, eu estou dizendo, muito poucas pessoas levantam. A esquerda organizada não levanta mais essa discussão. Pelo contrário, você vê uma aderência absoluta, ou quase absoluta, aos pressupostos da direita, e da direita liberal. Eu nem vou falar da extrema-direita, porque isso aí é anterior. Da direita liberal, do conservadorismo brasileiro, desse modelo, enfim, de país que a gente tem. Inclusive na segurança. Nós passamos agora pelas eleições municipais, você vê vários candidatos de esquerda
com um horizonte unicamente eleitoral, dentro dessa domesticação, né, dessa subjetivação pelo liberalismo que a gente assiste, falando, por exemplo, em armar a guarda municipal. É essa pauta, não há uma pauta de esquerda, não há uma pauta de horizonte. E, de fato, isso adere porque uma boa parte da população, a maior parte da nossa população, está oprimida. Ela é oprimida, não é um problema real, ela é oprimida ou pelo crime organizado, ou pelo tráfico, ou pela milícia, ela é oprimida. Então, um discurso que pega muito. Agora, não é uma solução, é o veneno, né? É um veneno numa situação de morte, enfim, de destroçamento completo dos laços sociais, da estrutura social, da possibilidade do Estado construir, enfim, um outro horizonte para essas regiões apartadas, né, praticamente sintetizadas aí em filmes de ficção científica, né, não tem, o Estado entra com um crime organizado, né, com as suas extensões, com seus braços criminosos que se relacionam. Agora, isso que você falou, quantas vezes a gente escuta no campo democrático, no campo da esquerda? Não se ouve. Você vê a adoção do discurso punitivista. O que mais viceja hoje na esquerda organizada é o discurso punitivista, porque ele é eleitoralmente dá mais frutos. Sim. Você vai defender isso, você não vai ser eleito, Ibs. Ela dialoga com senso comum, né? Com senso comum, porque assim, você olha o que está aparente, bom, faz sentido. E eu acho que eu vou fazer um complemento que eu acho que, para além do punitivismo, que eu tenho observado, e nos últimos anos, é claro que no período do governo Bolsonaro isso foi ainda mais forte, mas eu vejo mais continuidade ainda, que é a questão do corporativismo e do fortalecimento das corporações enquanto fins em si mesmas. No sentido assim, elas me parecem menos permeáveis hoje ao controle civil e ao controle democrático do que antes. Né? Assim, acho que a gente já teve um momento que a gente teve no horizonte um controle democrático da polícia, controle social da polícia, né? Assim, acho que a gente teve num horizonte há 10 anos atrás, talvez o debate, assim, a gente achou que poderia caminhar nesse sentido. A própria atuação da Comissão de Direitos Humanos, da LERJ, tinha um trabalho muito forte em fazer isso, inclusive trazendo a pauta do quanto aquilo ali era nocivo para os próprios profissionais de segurança pública, para os próprios policiais, como aquele modelo era, na verdade, assim, era uma derrota coletiva de todos os envolvidos, e eu acho que a gente retrocedeu também nesse debate, no sentido de que parece cada vez mais nessa dinâmica de uma autonomização, né, das corporações, das polícias, que parece ganhando cada vez mais autonomia num cenário que, enfim, onde é que isso vai parar? Vai parar na corrosão da democracia. Que já está, para a maioria da população não existe democracia, né? Sim. As pessoas vivem sob tiranias. Tirania, a gente vive uma tirania econômica, uma tirania no seu local de moradia. É o que as pessoas vivenciam. O que elas querem? Punição, porque elas são assaltadas. Sim, elas elas têm sofrem, taxa né? de gás, elas têm isso e aquilo. Agora, como desatar esse nó? É uma pergunta fácil. Não, mas dá para desatar. Dá para desatar? Dá para desatar, dá. Não é fácil desatar esse nó, mas dá. Como é que desata esse nó? Eu começaria desatando esse nó da seguinte maneira. Polícia tem que ser parte da solução do problema e não parte do problema. Se a gente admitir que as polícias sejam, como a gente tem admitido, que as polícias sejam parte do problema, porque quando você admite que em 10 anos as polícias matem quase 57 mil pessoas no Brasil e não acha que isso é um problema, você está admitindo que elas são parte do problema e não parte da solução do problema. Então eu começaria por esse movimento. Fazer com que as instituições policiais passem a ser parte de uma possível solução do problema e não parte do problema como ela é hoje. E como é que a gente faz isso na prática? A gente precisa retomar o controle sobre as instituições policiais. Controle interno e controle externo. Né? Você sabe que a gente é elogiado aqui por não interromper os convidados, mas eu vou te interromper aqui só para te colocar uma questão que tem tudo a ver. Como é que isso é possível fazer se todas as tentativas, você vivenciou uma bem de perto aqui no Rio de Janeiro? Vamos pegar, a gente já citou aqui com Luiz Eduardo, Daniel Irata, Brizola, Olívio Dutra, o próprio Luiz Eduardo aqui, sempre fracassou, esbarrou na resistência corporativa, na sabotagem, etc, etc, etc. O governo Brizola ele foi o único governo que eu vi que realmente tomou isso como uma questão.
todos os outros governos pelos quais eu tive a oportunidade de vivenciar nesses meus 61 anos de vida, de alguma maneira trabalhar em algum momento com a lógica do mal menor. Né? Agora o governo Brizola não. O governo Brizola teve a coragem de colocar o dedo na ferida e pagou um preço por isso. Né? Até hoje paga um preço por isso. Né? Mas ele teve a coragem de perceber que era preciso fazer uma reforma nas instituições policiais, ainda que fosse uma reforma nos limites que era possível fazer dentro do Estado. Né? E aí a gente tem um problema. Eu acho que a gente precisa ter a compreensão que a gente precisa fazer um enfrentamento no nível federal, porque as polícias hoje elas são constitucionalizadas, né? Então você precisa mexer na Constituição e mexer em toda a regulamentação que estrutura as polícias a partir da Constituição. E o governo federal, ele tem boa parte dessas iniciativas. Normas gerais sobre polícias civis, normas gerais sobre polícias militares. Isso tudo incumbe ao governo central. Isso depois é desdobrado nos limites territoriais, nos limites estaduais, a partir dos governos estaduais. Então, eu acho que dá para fazer isso. Eu não digo que seja fácil fazer, Daniel, mas o que mais me angustia é que a gente tem um caso como esse da Marielle e a gente não vê sequer um mínimo de vontade esboçada nesse sentido. E, ao meu ver, é porque a gente lida com esse problema e tem enfrentado esse problema no sentido de que, pronto, acabou o problema. Os executores serão julgados, os mandantes, o Supremo Tribunal Federal já está enfrentando a questão, o caso está resolvido. Está resolvido nada. Porque o problema da segurança não foi resolvido. O problema do controle sobre as instituições policiais não foi resolvido, está longe de ser resolvido. Então é preciso resolver. Então isso tem que começar com o próprio governo central. Né? Mesmo que a gente não tenha uma correlação de forças hoje no Congresso para decidir essa questão, a gente tem que pelo menos propor, Daniel. Pelo menos propor. E isso não é feito. Em 2009, nós fizemos um Fórum Nacional de Segurança. 3.000 pessoas reunidas em Brasília para discutir segurança pública. Uma série de encaminhamentos foram enviados e não aconteceu nada. Nada. A gente tem, e aí eu volto àquela tua observação antes, a gente tem uma esquerda que parece que abriu mão desse debate. Desse e de todos os outros. É verdade. Não tem, os debates essenciais foram todos abandonados. Porque é isso que você falou, a gente falou isso no último encontro, no penúltimo com o João César. Faz parte perder aquilo que você propõe, mas não é nem proposto. Sim, você perder com uma bandeira na mão. Você levanta a discussão. Isso é honroso. Agora, capitular desse jeito, perder desse jeito. O Vladimir Safato, ele deu uma entrevista que ele tem uma fala maravilhosa, que ele diz que pode ser aplicada a qualquer bandeira, como por exemplo a reforma da polícia. Ele falou: você apresenta uma vez, você vai perder. Você apresenta de novo, você vai perder de novo. Você apresenta de novo, você vai perder de novo. Na quarta vez você vai aprovar. Porque você é a oportunidade de você abrir um debate sobre um assunto em que ninguém quer falar. Então, só que quando você apresenta, você obriga as pessoas a enfrentarem, se posicionarem, dizer o que são contra, por que não querem mudar. Sim. Porque você vai obrigar a defender 57 mil mortes em 10 anos. Vai obrigar a defender a impunidade, o assassinato de uma vereadora. Porque se você é contra a reforma, né? Se você é contra a mudança, significa que você acha que tá tudo bem. E não tá tudo bem, né? A gente tem que, assim, esse é o ponto. A gente não pode naturalizar um absurdo. E, Léo, hoje a gente tem alguns argumentos. Por exemplo, essa política de segurança com muitas aspas, porque na minha opinião a gente não tem isso no Brasil, não digno, né? Uma política substantiva. Ela é extremamente nociva para os próprios agentes. Ano passado, pela primeira vez, desde que a gente começou a fazer esses cálculos de levantar esses dados, o número de policiais que suicidaram, que foram vítimas de suicídio, superou o número de policiais que morreram em confronto. Nós estamos com instituições policiais adoecidas, corrompidas, no sentido aristotélico do termo, né? Perda de ser,
adoecidas, doentes por causa dessas políticas equivocadas, né? Tanto de segurança quanto políticas criminais. A gente pode utilizar isso como argumento para dizer para os policiais, olha, a gente precisa refundar as polícias no Brasil, reinventar as polícias no Brasil. Mas a gente sequer faz isso. Então Vou voltar aqui para uma questão do caso da Marielle, que é uma questão que eu acho que é fundamental, muito dolorosa, imagino, para Marinette, mas que é fundamental, que é o assassinato da Marielle. Ele é um crime que acontece na rua, ela é assassinada, mas existe um crime que começa imediatamente após. Um crime de difamação, de mentira, de desinformação, numa das maiores, se não a maior, eu não posso afirmar que é a maior, porque eu vou estar sendo impreciso, mas acho que com certeza uma das maiores operações de difamação e desinformação que o Brasil já assistiu, e falo isso com experiência de quem acompanha esse tema e já conversou com muitas pessoas sobre isso. E que eu, pessoalmente, estou convencido de que o que aconteceu ali, logo após o crime, foi um laboratório, foi uma experiência, ele foi um experimento do que a gente observaria meses depois na eleição presidencial daquele ano. Não sei, não tenho quem, não sei dizer, não tenho quem, não tenho dados, não tenho informações, mas é impossível não olhar para o que aconteceu depois e não pensar que aquela campanha organizada de difamação, que as coisas não estão relacionadas. É muito difícil olhar e não achar que as coisas estão relacionadas. Mas eu queria perguntar para a Marinette como é lidar com esse ódio e com uma tentativa de, enfim, de destruir uma vida depois da própria vida ter sido destruída? É difícil. Acho que o que a gente viveu após a morte da Marielle foi tão drástico que a gente não foi só tirar a vida da minha filha, né? Só ter aquele corpo abatido. Foi muito pior também. Foi um sofrimento muito grande, porque meia hora depois, 11h pouca da noite, já tinha fakes com a Marielle, das coisas mais horríveis, além do assassinato, né? Porque se é cometido ali, e logo depois tem todo o histórico da minha filha ensanguentada, com a Cristina na cabeça, então foi alguém de muito próximo que fez aquelas imagens. Sem contar que as imagens piores que foi difamar, né? Na verdade, a honra dela foi morta pela segunda vez, além do corpo. Foi horrível porque botaram a Marielle como mulher de bandido, que foi eleita por facções criminosas, que a Luiara, o pai da Luiara, seria um homem de uma facção também, da Maré. Então, isso foi muito duro para a gente conviver com isso. E não ficou só ali. Aquilo era um sinal do que a gente tinha vivido um pouco antes, né, com o golpe da Dilma, porque tem umas fotos da Dilma horrorosas, né? Naquela época horrível, que não dá nem para citar o que fizeram com aquela mulher. E logo depois fizeram com a minha filha. E isso foi um sinal do que a gente viveu em 2018. Uhum. Com tudo que aconteceu em relação às eleições, em relação ao poder público, em relação às pessoas que estavam ali para defender a democracia. Então, foi muito duro ver a minha filha sentada no colo de um bandido, ver o nome do pai da Luiara, ver a gente como uma família que cultuou, né? A gente cultuava, quando fala da minha filha dessa maneira, que os pais também vêm por trás. Então, isso foi muito doloroso. E a gente viu isso também em autoridade dentro do Rio de Janeiro. A gente teve aí ações de desembargadora que afirmou, que replicou aquelas imagens, que fez aquele movimento num grupo que era de desembargadora, que não foi só ela foi a principal. Condenada? Ela foi condenada agora só por danos morais, né? Na verdade, que foi muito pouco, né? E foi muito pouco, porque o dano que ela causou, e ela era uma mulher totalmente desequilibrada, porque ela ficou assim, como nós estamos aqui, e achar que aquilo era normal, não pediu desculpa, não falou nada, mas então, a defesa dela achando que só passou o que ela recebeu. E que não é verdade. Isso não é nem para ninguém agir dessa maneira. Se ela não tinha nenhuma prova, ela não conhecia a minha filha. Ela não conhecia a mim nem meu marido para afirmar que a minha filha era ou deixou de ser uma mulher que foi envolvida, que tinha envolvimento com a Maré, tinha envolvimento com o Comando Vermelho, inclusive. Então, foi muito duro. Foi duro ver a honra dela, né, mais uma vez, não bastavam tirar o corpo dela, tirar a vida dela de circulação, mas também abater totalmente, de uma maneira cruel,
que foi botar a minha filha, a Luiara, entendeu? E isso foi muito luto para a gente. E eu dizia sempre uma coisa, Daniel, eu acho que as pessoas, quando replicavam isso, não conheceram o pai e a mãe da Marielle. Sabe? Eu acho que é isso que eu dizia, eu digo sempre e vou continuar dizendo. Não nos conheciam. Né? Porque eu estou vendo hoje como eu tenho orgulho de ter parido minhas filhas, né? Marielle e isso, a Anne também. Então, por mais que a gente tenha sofrido esses anos todos, mas eu tenho muita honra de estar aqui hoje e dizer que a gente vai lutar sim, não só pela Marielle, mas por uma justiça digna para todos que precisam. Né? Eu sou uma mãe que cheguei um dia desse, ou seja, 6 anos é muito pouco para quem está há 10, 15 anos nessa luta por justiça dentro do Rio de Janeiro. Né? Como o Luiz acabou de falar, são 57 mil pessoas que foram abatidas e a gente vê o quanto isso tem prejudicado, tem sido danoso, né, dentro de uma sociedade que a gente vive, né, procurando cada vez mais se adequar ao que a gente tem vivido enquanto mãe de violência, enquanto mulher, enquanto uma sociedade, esse machismo que a gente está vendo, o sexismo totalmente. É difícil a gente ainda imaginar que vai continuar, né, isso não vai acabar por aqui. O que está se vivendo hoje dentro da política, e eu digo sempre, é um crime também político, porque tinha um interesse político nisso tudo. Ele não foi só achar que a Marielle contrariava os interesses daqueles homens que estavam ali naquele poder, mas contrariava também uma estrutura que era uma mulher que ia com esse enfrentamento e dava, né, sinais que ia muito mais longe se não tivesse sido interrompida. Então, é como ela dizia, eu não admiro ser interrompida, mas infelizmente foi. E a única maneira que eles acharam de tirar a minha circulação seria exatamente essa, tirando a vida dela. Né, porque ela ia fazer o que ela sempre fez, desde muito nova, que era lutar pelo outro, lutar por uma sociedade melhor, dar voz a essas pessoas que ela admitia e estava sempre com eles, né, que era estar com o pobre. Maria, independente de estar dentro daquela Câmara Municipal, também fazia um trabalho de 10 anos da Comissão de Direitos Humanos, 10 anos depois catequista, 10 anos, uma mulher que foi de igreja. Então, ela viveu todo esse tempo e, infelizmente, a gente perde a minha filha assim, né? Foi como eu estar com um pássaro e aquele pássaro voar. Foi assim, de uma hora para outra, de sair de um lugar e meia hora depois minha filha já não vivia mais. Então, isso é muito duro, ainda viver isso que a gente... E eles não param por aí, tá? Todos os dias a gente recebe, a Anne recebe muito, eu recebo, a Luiara, né? Eles também, eles não têm limite. A gente viveu as duas eleições de 2018, 2020, levando todos os dias, recebendo coisas horríveis em relação a essa família, em relação a Marielle. Mas a gente está aí, está lutando para que a gente melhore esse mundo, né, essa visão que as pessoas têm, né, de achar que uma mulher ou qualquer outra pessoa não possa assumir todas as posições que ela assume, né, diante de uma mulher, diante do que ela pretendia fazer, com esse interrompimento de uma história vivida com 38 anos, e vamos aí lutar para que cada vez mais a gente tenha isso em mente, né, que não se admite mais banalizar e achar que é normal acontecer com a minha filha e com tantos outros que foram aí com a sua vida, infelizmente, tirada, né, seja de qualquer maneira, e essa dor não tem nome, né, é uma dor que é profunda, mas a gente vai continuar lutando. Para isso que nós estamos aqui. Eu agradeço muito de ter essa oportunidade de dizer o quanto isso é importante para mim, né, com meus quase 73 anos, estar aqui lutando para que Marielle tenha justiça, Anderson também, e tantos outros que estão aí pelo caminho, que precisam sim, entendeu, ter sua vida, né, valorizar, ter sua vida ainda cada vez mais, dizendo que isso não é normal, e vamos continuar com essa luta por muito tempo ainda, não vai parar, né, porque eles não têm limite, né, para a maldade. É uma gente que não tem limite mesmo, né? Eles são sem escrúpulo nenhum, e é um extremismo que faz com que não é só um ódio, é uma engrenagem que foi criada para que as pessoas não tenham, né, sua liberdade de vir, sua liberdade de estar nos seus territórios defendendo seus interesses, como ela teve, e tantos outros que estão aí, né? Afinal de contas, o Brasil é o segundo maior país que mata defensores de direitos humanos. E não só no caso da minha filha, mas e tantos outros defendendo o meio ambiente, e tantos outros segmentos que estão sendo abatidos cada dia mais, e sem punição, né? Porque eles acham que isso é muito normal, porque é isso. Infelizmente, a gente vai viver ainda coisas que não se imagina, mas vai ser combatido sim. Parece que a gente está aqui hoje para dizer o quanto isso é horrível para uma sociedade, entendeu, democrática, e vamos aí para esse júri, porque é a expectativa do Brasil, eu acho que todo mundo, né? Eu, como mãe, estou aí nessa expectativa, mas a gente vai ter o primeiro condenado, que até agora não tem ninguém condenado por conta da morte da Marielle e do Anderson. Não, a sua luta é exemplar aí em todos os sentidos, e o simbolismo, né? Claro, você é a mãe da Marielle,
mas a sua luta, a sua energia aí é muito importante. Agora, aqui é um grão de areia, né, nesse esforço de pensamento, enfim, com toda a modéstia, mas é o que a gente propõe, né, ser um espaço de debate, de um espaço plural, um espaço democrático para o pensamento crítico, né? Evidentemente, se a gente não acreditasse que as ideias têm poder, que o diálogo tem poder, a gente não estaria fazendo isso aqui. Eu acho que cada um de nós não faria suas atividades e não venderia livros e não escreveria livros e por aí vai. Mas há uma parte que é uma parte, eles detestam esse termo, não é à toa, né? Que é fascista. São fascistas e são capazes de tudo. E é importante a gente dar os nomes. Você deu o nome dessa desembargadora, figura que fez aquela postagem, aquelas acusações abjetas, assim como outros tantos anônimos fizeram e reproduziram. MBL, logo em seguida, essa organização fascista que é altamente financiada, que vive perseguindo Glauber e outras tantas, está envolta aí com todo tipo de barbaridade. E continuam isso de uma forma de fato, muito organizada, muito financiada. Você sabe que acho que no último com Godoy, às vezes a gente muda um pouquinho o cenário aqui, mas a placa da Marielle teve aqui atrás várias vezes. Eu acho que sempre vem, né? Duas pessoas do nada, né? E isso foi no TikTok, a gente tem poucos seguidores lá ainda, mas é assim, quando vi a placa da Marielle já parei de ver o vídeo. Então, assim, gratuitamente, né? Era um conteúdo que nem tinha a ver com a Marielle, nem tinha a ver com... Enfim. Então, esse ódio, ele é um combustível para a extrema-direita. A extrema-direita se nutre desse ódio. Esse ódio tem uma função política e mobilizadora muito poderosa. Então, um signo que une. Assim como a esquerda se une em torno de determinadas pautas, que são pautas humanistas, se eu posso dizer assim, ou de igualdade, ou de socialização, a extrema-direita se une em torno das pautas do ódio, né? E dos bodes expiatórios, e dos programas ultraliberais, né? Essas duas frentes. Então é importante a gente denunciar isso também, né? Isso não é pequeno, e se proteger também. A gente está encaminhando já, né, para o nosso final. Muito boa essa conversa. Amanhã a Marinette vai ter que viajar muito cedo, porque ela está com uma agenda bastante cheia por conta aí do julgamento agora no dia 30, que vem a ser quarta-feira. Hoje é dia 28. Então nós vamos encerrar logo em seguida, mas eu queria voltar só com uma questão aqui para o Ibs, sobre a investigação dos mandantes, uma questão sobre o encaminhamento, né, da investigação sobre os mandantes, né? Em fevereiro de 2023, ou seja, já no governo Lula, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu a abertura da Polícia Federal o inquérito sobre o crime. E foram presos aí já em 2024, por conta disso, o Chiquinho Brazão, deputado federal, e o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, família tradicional, com longo histórico, né, e ligações na política fluminense, né, no MDB e por aí vai, e outros partidos, acusados, né, de serem os mandantes, né, do assassinato da Marielle. Também foram presos, como a gente falou aqui, o ex-chefe da Polícia Civil, que foi o Rivaldo Barbosa, acusado de comprometer as investigações, e o major da PM, Ronald Paulo de Alves Pereira, que teria ajudado a definir o local e a data do crime, né? Todos eles estão sendo investigados por homicídio e organização criminosa. São nomes, como você falou, Marinette, que já circulavam há um tempo, suspeitas, enfim, não tinha nada certo, mas como possíveis mandantes ou envolvidos, pelo menos, no crime. Ibs, você acredita que, especificamente, a investigação e a posterior prisão dos possíveis ou supostos mandantes só aconteceu em razão do governo Lula ter assumido, objetivamente, do Lula ter ganho a eleição e ter criado as condições políticas para haver isso?
Daniel, eu não conheço a apuração da polícia aqui do Rio de Janeiro, mas eu li o inquérito feito pela Polícia Federal, que é um inquérito imenso, mas uma peça, são 479 páginas. Não li os anexos, porque tem alguns anexos que inclusive estão em segredo de justiça ainda, né? Então tem algumas coisas que devem aparecer na sequência. Mas o inquérito é uma peça muito bem construída. Eu acho que houve ali um olhar da Polícia Federal, um olhar muito minucioso, muito profissional. Foi um trabalho muito bem feito. E é claro que eu não posso deixar de associar esse olhar a todo esse contexto político que nós estamos vivendo depois da eleição do presidente Lula, né? Porque esse é um crime que até agora, pelo que restou apurado até esse momento, ele alcança as estruturas políticas do Estado. Então, para que você se debruce dessa forma, é preciso você ter toda uma estrutura que te ampare também. Então, eu acredito, uma estrutura política que te ampare e dê, digamos assim, legitimação para os investigadores, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usar, eu digo vontade política. Então, eu creio que o governo Lula, quando assume e toma para si, com uma questão de honra, o esclarecimento desse caso, eu creio que ele contribuiu decisivamente para que a gente chegasse nesse nível da investigação, com os supostos mandantes já respondendo junto à Corte Suprema, né? Então, acho que o governo Lula foi muito importante, se não decisivo, para que isso acontecesse. Marinete, quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido, mas acho que é importante a gente deixar registrado que você, enfim, família, o Instituto estão chamando um ato para o dia do início do julgamento. Que você falasse um pouco sobre essa iniciativa de vocês, o que vocês pensaram, como é que as pessoas que quiserem se juntar a vocês também podem, né, se juntar, enfim, nesse movimento, seja presencialmente ou virtualmente. Então, nós estamos aí com um amanhecer por Marielle Anderson, frente ao fórum, tá? Depois uma coletiva da família, e umas organizações tipo a Anistia, a Colisão. Então, tem várias organizações conosco nesse dia. Acho que é fundamental que a gente marque, né? Seja assim, entendeu? Incisivo nisso que a gente pretende, que é sair dali e se encaminhar para o júri. Se uma das juízas vai começar na manhã mesmo do dia 30, e acho que quando vocês estiverem me ouvindo, já está com esses homens condenados, é o que a gente espera. E tudo vai ser, lembra que seja depois, mas a gente vai ter essa vitória sim. Acho que é uma resposta para isso e que não para por aqui. A gente está aqui também por vocês, também está por essa sociedade que continuou e caminhou conosco esses anos todos. Eu friso bem que, se não fossem essas organizações, esse povo que está com a gente, né, enquanto família, enquanto instituição, enquanto instituto que foi criado para a gente combater essa desigualdade. O Instituto foi criado exatamente para isso, para quem é que cura essa mulher quando chega nesse espaço de poder, como chegou a Marielle, né, que deu a pluralidade que a minha filha tinha, que chega naquele lugar, né, combater a desigualdade. Então, isso também faz com que a gente tenha esse impulso, né? A gente transforma esse luto enorme numa luta constante que eu tenho vivido esses anos todos, acreditando nas instituições, acreditando em vocês que estão aqui conosco, e vamos continuar para a gente ter com dignidade, mais uma vez, que isso não seja só um jargão, o crime nenhum crime compensa e nenhum crime é perfeito. Então, a gente vai ter, sim, tá se encaminhando para totalmente com a convicção de que eles são réu, confesso, precisam ser condenados, e lutar também para que não pare por aqui, que os mandantes também sejam punidos, né? Porque não é porque a organização de poder, uma organização que servia a uma estrutura dentro do Rio de Janeiro totalmente adversa com o que se prega aqui, de uma política pública que a gente precisa, mas de dizer que eles também precisam ser, eles são mentores, a gente não tem... Para isso que a investigação está continuando, né? A gente vai continuar eles acreditando que eles vão ser punidos também, porque o mesmo compromisso que eles tiveram em mandar é exatamente quem puxa o gatilho também,
eles são iguais, né? Não dá para você retirar a culpa de nenhum deles que estão aí, né? Então, a gente está com esses homens todos presos, segurança máxima, vamos continuar lutando para que isso vai ser um termômetro para o que a gente vai receber no final. Que não ficar só nos mandantes, mas que a gente, mas que a gente chegue também aos mandantes de uma maneira que sirva de exemplo, né? Eles não podem ficar impunes, que a gente quer também que esse júri e essa condução que esteja tendo lá no STF também seja favorável, que não seja normal você ser mentor, você construir estrutura para que mate ninguém, nem a minha filha, nem qualquer outra pessoa que viva com dignidade desse país, que tem democracia, seria que se não tivesse acontecido, mas infelizmente já aconteceu. Então a gente vai lutar para que esse processo democrático continue, principalmente essas vítimas que são violentadas todos os dias, de qualquer segmento de direitos humanos, ou de qualquer mulher que se ache, né, que não pode ter aquele espaço de poder que tem a Marielle e tantas mulheres que estão se inspirando nela, nessa política que a gente tem vivido dentro das eleições que acabaram de acontecer, e em tantas outras que vêm desde 2018, ela sendo seta para que a mulher, sim, tenha esse posicionamento de dizer que ela pode estar onde ela quiser, e vamos lutar para que cada vez mais eles sejam punidos, seja ele por qualquer crime que tenham cometido. Muito bem. Poderíamos conversar aqui mais tempo, temos muitas questões, mas o nosso tempo está acabando desse 12º episódio do Subsolo. É um prazer conversar com vocês aqui. Normalmente conversamos nas nossas mesas do nosso café, tomando um café ou um vinho, mas eu quero te dizer uma coisa, Marinete. Você sabe, evidentemente, que a Marielle teve uma história aqui também na Da20, né? Eu vim para o Rio em 2015, a gente reinaugurou aqui em 2016, e a Marielle participou de alguns eventos aqui. Uma antiga cliente da loja me apresentou, não a conhecia, enfim. Logo em seguida da eleição, enfim, vi pelas notícias, enfim, que ela tinha sido, mas e aí que ela eleita, e ela veio e participou. Temos os registros, as fotos, das vezes muito simpática, muito sorridente, acessível, enfim, participou de 2 lançamentos aqui como debatedora, né? Algumas das fotos estão aqui. E você sempre ressalta, né, a importância que você deu e que a sua família deu ao conhecimento, né, à leitura, ao conhecimento das suas filhas, né? Então, acho que isso simboliza também. E a Marielle esteve aqui justamente no debate do lançamento de 2 livros, né? Então, a gente tem também o nosso grão de areia, nossa pequena história com a Marielle, hoje com a nossa placa aqui, com a nossa placa lá na frente também, fazendo parte aí dessa homenagem à sua memória. Nada mais justo aí para quem também foi uma professora e alguém que distribuiu, né, desde adolescente, né, como você relata, o seu conhecimento, partilhava, enfim, o seu conhecimento. É super importante. Acho que a história da Marielle vai muito além do que a gente está vivendo aqui hoje, né? Vai muito além do que essa mulher viveu, né, desde 38 anos, intensamente, estava além do tempo, né? Desde de uma menina que tem esse conhecimento de leitura, a gente primou muito isso. Eu acho que a nossa alimentação e a educação foi o que nós pudemos dar. As heranças que a gente tem da Marielle hoje, enquanto defendia e fez o trabalho dela muito bem feito, como a Anne, né? A gente traz isso muito presente para a gente. Né? De uma família pobre, de uma mãe nordestina, de uma mulher que chega aqui para mudar, entendeu? Advoga esses anos todos do Rio de Janeiro, mas a gente está aí para dizer quanto isso foi importante ter a Marielle esses 38 anos, viver intensamente o que ela viveu, né? Saber dessas histórias. Por todo lugar que a gente vai ter uma história da Marielle, uma história boa, né? Sim. Uma história que a Marielle viveu, né, conviveu e deu tudo que ela precisava dar como professora. Boa, né? Muito boa, muito positiva. Era uma mulher que estava sempre atenta a tudo que acontecia. Uma filha, né, uma mulher que foi mãe cedo, mas também não se incomodou e não se acomodou, né, de ser mãe só desse ano todo. Voltou para casa, ficou quase 10 anos com a gente, mais de 10 anos, até formar o caráter dela. E a gente tem isso muito em mente. A gente
a gente cria o caráter da Marielle e também faz o caráter da Luiara, que ficou de 7 até mais de 10 anos com a gente. Então, é isso que a gente traz para esse lugar de fala, de dizer que quanto é importante ouvir você falar que a Marielle, muito antes de eu chegar até aqui, ela já adentrava esse espaço de cultura, de educação, de lazer, e de dizer que isso é o progressista, né, que vem ao seu tempo. Chegou depois de eleita, a gente vai continuar levando essa memória, esse legado que é maravilhoso, e com muita honra, e a gente agradecer mais uma vez de estar aqui hoje com vocês. Isso aqui é uma casa que eu me sinto super bem, a gente é aconchegante, eu fico aqui até com o vocês. Chico Buarque vem aqui. Exatamente, é maravilhoso isso aqui, eu fico muito honrada de estar hoje aqui, né, falando um pouco da minha filha, falando um pouco sobre essa história, tendo aqui o Ibis conosco, que é entendeu? Conviveu com a minha filha também muitos anos, então isso é importante. A gente vá para esse lugar. E como a Marielle, ela é flamenguista. Né? Pois é, ela também é flamenguista. Mas a mãe não é flamenguista. Não, eu não sou flamenguista. É da Barreira. É Vasco. Da Barreira. Eu faço questão de falar. Mas é isso, gente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Davi. Cada vez mais. Vida longa para isso aqui. A gente fica muito feliz de estar nesse espaço. É um espaço que todas as pessoas... Isso é um grande encontro quando tem aqui. Qualquer coisa que tenha é um grande encontro, né? De pessoas do bem. Então, eu sempre falo, gente, a gente se sente bem. Tem amigos, a gente se programa para vir. E é maravilhoso estar com vocês. E ter, mais uma vez, esse olhar de dizer que a democracia, sim, só era mais democrática se não tivesse acontecido com a minha filha o que aconteceu. Então, isso não é nada de querer muito. A gente só quer uma justiça digna, com dignidade, que a gente não leve isso na banalidade, que é tirar a vida das pessoas. E vamos lutar para que não aconteça nem com a minha filha, nem com os filhos de outras pessoas que estão aí nessa luta há mais tempo do que eu. Claro, perfeito. Muito obrigado, Ibis, pela sua presença, e temos muitos assuntos ainda para conversar, porque a segurança, a política criminal, as polícias são sempre um assunto, infelizmente, na ordem do dia, né, Leonardo? Com certeza, é a minha impressão, né? É um assunto que a gente já recebeu alguns convidados aqui para tratar disso. E cada vez que a gente tem uma conversa, abrem-se muitas conversas a partir da conversa que a gente teve. Acho que o Rio de Janeiro ele é um microcosmos do Brasil, pro bem e pro mal, assim, de coisas muito boas que a gente tem nesse país. O Rio de Janeiro traz, mas também questões muito graves, violências. O Rio de Janeiro parece que ele é ante tudo, ele antecipa tendências e coisas que depois vão aparecer em outros lugares. E eu acho que nesse aspecto da segurança pública, da violência urbana, eu acho que é isso, sim. Talvez a gente, no Rio de Janeiro, a gente tem que tomar esse debate. Acho que a Marianete falou muito bem sobre a polícia enfrentar, né, o que aconteceu. Nós precisamos tomar esse debate para nós no Rio de Janeiro. Porque, da mesma forma, assim, parte do problema, mas é parte da solução. Aquilo que você falou sobre as polícias, eu acho que isso é inescapável nesse momento, assim. É porque a polícia, ela acaba ficando muito em evidência, né? E o grande problema desse debate é que muitas vezes ele é travado reduzindo a complexidade do problema às instituições policiais. Quando, na verdade, o problema é muito maior. Esse problema tem uma relação aguda, íntima, com o próprio Estado brasileiro e o modo como ele vem se reproduzindo ao longo do tempo, né? Da República, que a gente ainda não conseguiu construir nesse país, no sentido rigoroso do termo, de ser uma coisa de todo mundo. O Brasil continua sendo um país que se reproduz no tempo, apostando na desigualdade, escanteando milhões de seres humanos, né? Então, o poder punitivo que as instituições policiais administram no cotidiano, ele faz parte dessa lógica de reprodução. Mas a gente não pode reduzir esse problema apenas ao guarda da esquina, né? Ao policial da esquina. A gente tem que botar uma lupa sobre esse problema. Então, eu acho que ano que vem, tem 50 anos aí do Estado do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro completa 50 anos. Sim. Essa é uma agenda que a gente tem que voltar para esse debate ano que vem, para explicar, né, o que foram esses últimos 50 anos. Vamos discutir isso. Ibis, agora ou nunca, 1 minuto. 3 indicações de livros para os nossos espectadores e ouvintes. Bom, um livro que eu acho importante para a gente entender o cenário contemporâneo, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse livro é muito importante. Humberto Eco ali já antecipa algumas coisas que estão rolando por aí, como esse irracionalismo, né, tomando conta das coisas. É um grande desafio do humanismo,
né? E aí a gente pode depois discutir um novo sentido para o humanismo, e da razão. Fora da razão não tem salvação. Né? Um outro... E tem um bom filme, uma boa adaptação também. Um bom um bom filme. Eu não lembro de quem é. Só que o livro, muita gente vê o livro filme claro, e acha que está claro. dispensado de ler o livro. Claro, o livro é um primor, não, né? não. O outro é aquele que aliás, a gente tem que fazer um encontro só para discutir. O Mark Fisher, né? O Mark Todo Fisher. episódio a gente tem que citar o Mark Fisher, é uma coisa impressionante. Vamos ter que parar porque eu achar que somos pessoas de um livro. A gente, não, esses caras são obcecados. O Ou realismo... achar que a gente ganha dinheiro da editora pra ficar falando bem do cara. Não, a autonomia literária não tem dinheiro para O Alô, Mark autonomia Fisher é literária, fundamental. nos patrocine. Essa coisa do realismo capitalista para dizer que existe sim uma opção para o capitalismo. E o nosso desafio hoje é descobrir essa opção e fazer com que as pessoas acreditem nisso, porque o realismo capitalista é exatamente isso, é fazer com que a gente acredite que não tem outra solução, a história acabou, a desgraça é essa que está aí, cada um cuide da sua própria vida, né? Com isso a gente não forma uma sociedade, a gente forma uma alcateia, aliás nem uma alcateia, porque os lobos são unidos, né? É a guerra de todos contra todos, então esse livro é fundamental. E o outro livro é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, para mim, é um livro maravilhoso, porque é uma grande reflexão sobre o humano. Tá? E eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Porque eu penso que a partir de uma nova reflexão sobre o que é o homem, essa pergunta que funda a filosofia, é que a gente vai fundar também uma nova opção para o capitalismo. E a gente pode refundar uma sociedade em termos mais humanos. A gente não vai conseguir fazer isso sem discutir. Afinal de contas, o que é o homem? O homem não é só indivíduo. O homem não é só indivíduo. O homem é relação também. E o homem é natureza. Né? O homem é indivíduo, sim, mas não é só isso. Ele também é relação. Né? Isso aqui é fundamental para a gente alimentar o nosso humano. Né? A gente se constrói. O homem é travessia. Aliás, tem uma livraria o homem agora é travessia. lá em Belém chamada Travessia. Travessia. Muito da falência do Rony Lessa como pessoa humana tem a ver com isso. Mas aí é um assunto para a gente discutir num outro momento. Mas essas são as minhas três. Não encerra falando em Rony Lessa, por favor. Não, O cara vai de grande sertão. Não, ele é assim, sabe? É porque eu acho ele é o retrato do colapso do humano. Né? Um sujeito que fala de matar pessoas como se estivesse falando de matar baratas, matar uma formiga. Isso não é... Isso é o fracasso do homem, né? No sentido luminoso desse termo, né? Tem uma literatura sobre isso, né? Muito, enfim, diferentes períodos, diferentes acontecimentos históricos, né? O próprio Primo Levi, né? Primo Levi, é isto, essa um coisa homem. da coisificação, né? Da desumanização e... Não, mas é exatamente isso que ele sabe, assim. É. E eu lembro de uma cena que tem dele, né? Que eu acompanho esse processo de muito perto. Todas as vezes que eu fui para enfrentamentos com as promotoras, a gente tem essa relação, a gente criou uma relação de confiança. Todas as equipes passaram pelo MP, né? Tem isso muito presente, tanto com a defensoria como a parte que inclusive esse grupo que vai fazer o júri conosco agora. Então, e ele é exatamente isso, né? Queria encerrar, mas infelizmente a gente tocou no assunto que o Luiz tocou. Tem uma das cenas que ele está no aniversário do filho dele, estão cantando parabéns, e ele está sentado, passando o livro, passando uma folha de uma revista qualquer, totalmente parado, sem olhar para aquela criança. Então, é sobre isso que a gente está falando, sabe? De uma pessoa fria, calculista, perversa, que foi o Rony Lessa com a sociedade. Eu acho que, quando tira esse homem de circulação, quantas pessoas foram... poupada de ser morto por esse homem, entendeu? Então isso é que a gente tem em mente, o que é realmente falar de uma pessoa que não vale a pena. Não encerro com ele. Acho que a gente tem que, sabe, mas é bom frisar o quanto isso é desumano dentro de uma sociedade. A gente vê um homem normal que tem filho, né, que achar, e como o Guido falou, como a narrativa dele, quando ele é ouvido, é como se a Marielle ou qualquer outra pessoa que ele ouvida fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui, entendeu? E ele fez, de fato. Exatamente. Né? Então, é muito triste. Matou muitas pessoas. Então, ele confessa, dá detalhes, né? É muito triste. Eu não consegui ver tudo, mas é muito triste a gente ainda falar numa pessoa que não tem como sair dessa cena, infelizmente. Isso não difere do depoimento de soldados nazistas ou de soldados de Israel agora no genocídio palestino ou na ditadura militar, enfim.
essa desumanização, né, da vítima, né? Como se fosse, enfim, uma tarefa a cumprir, né? Então, essa produção de mão de obra, né, pelos momentos de barbárie é uma recorrência. Mas não vamos acabar dessa forma. Vamos acabar dizendo o seguinte, que nós temos o nosso tradicional cupom Subsolo, válido no site leonardodavinci.com.br. É só você preencher no campo cupom Subsolo que você vai ganhar 10% de desconto. Não é muito, mas é de coração. 10% faz diferença. Você pode também conferir os títulos da Da Vinci Livros, chegando ao 10º livro, agora, até o final do ano, no site davincilivros.com.br. E pode nos ajudar nesse projeto independente, que é feito com todo o sacrifício, através do Pix, doando quanto você puder. O nosso Pix é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br. Quero agradecer também a diminuta, porém fiel plateia que está nos acompanhando aqui atrás. Salva de palmas, plateia. Muito obrigado pela presença aqui. Nós hoje temos amigas e amigos aqui conosco, acompanhando esse podcast. E mais uma vez, né, Leonardo? Uma conversa muito boa, embora sobre um tema que nós não gostaríamos de discutir, mas que faz parte desse esforço de refletir sobre os problemas brasileiros, sobre as causas dos problemas brasileiros, para que, nesse caso, como esse caso, eles não se repitam, que a gente, enfim, avance como sociedade, avance como conjunto, né, avance na nossa cidadania, nos direitos humanos e em tantas frentes aí em que a população brasileira é atacada. Eu acho, Daniel, a gente tem que destacar que o trabalho de memória é um trabalho permanente. Acho que a gente já tem muitas lições sobre isso e enalteço a Marinette pela fibra com que leva à frente a memória da Marielle e esse trabalho todo, porque é um trabalho que eu entendo muito difícil, mas ao mesmo tempo que é muito necessário e, enfim, do luto para a luta e incansável e agora aguardando, todos nós aguardando justiça, porque é isso que a gente quer, né? Isso aqui a gente não defende barbárie, o que a gente quer é justiça, né? Não é violência, é justiça. Acho que é importante reafirmar isso, né? Que a gente, né? Que a gente busca, porque a gente só vai a gente só vai se transformar isso, é justiça para a transformação. Acho que a gente só vai ter transformação com justiça. Então, assim, acho que é importante nesse espaço também, né, que a gente se propõe esse debate, fazer como a gente faz aqui esse trabalho de memória e aí saudar, enfim, a Marinette, agradecer mais uma vez a presença no meio dessa agenda super corrida de vir aqui conversar com a gente. Ibis também, mais uma vez, que nosso fiel companheiro já esteve na plateia aqui, o Oculto, esteve já esteve na plateia. No João César. Mas eu tenho um protesto, gravações. Marinette, eu tenho um protesto. Eu senti muito a ausência aqui na nossa plateia hoje, embora a nossa plateia super qualificada, de uma pessoa. Eu gostaria de saber onde está a Eufrásia. A Eufrásia deveria estar aqui conosco. Querida, Eufrásia, fica o meu protesto. Está por conta hoje do Isaac. Foi almoçar com a avó. Virou vovó. Então tá por conta do Isaac. Então é isso. Mas prioridade, né? Isso prioridade. É prioridade. Quem está mandando agora na Eufrásia é o Isaac, tá? Exatamente. Eufrásia, defensora pública, enfim, a Defensoria faz um trabalho admirável aqui no Rio, enfim, em todo o Brasil. Então um abração para a Eufrásia. E um abração para todos vocês que nos acompanharam em mais um Subsolo de número 12. Muito obrigado pela audiência. Daqui a 2 semanas, se tudo der certo e nada der errado, nós voltaremos. Nós voltaremos no YouTube, em todos os principais tocadores de podcast. Procurem lá no canal da Leonardo da Vinci no YouTube. Procurem por Subsolo nos tocadores de podcast, que vocês vão encontrar todos os episódios. Inclusive, acho que é importante falar para as pessoas que as discussões que a gente tem aqui, elas não acabam. Se você vê um episódio de 3 meses atrás, quiser ouvir, você vai ver que continua muita coisa fazendo sentido. Em geral, a única coisa que é em comum é o Mark Fisher, né? Que assim, a gente vai falar dele de novo, mas isso é só um pequeno detalhe. E a gente procura trocar a camisa também. Acho que eu tô precisando, já rodei o guarda-roupa já. Isso é a instrução do nosso diretor aqui, porque ele veio da Globo e ele tá mal acostumado. Mas assim, o nosso estoque de camisas já está esgotando. Tá? Então, diretor, por gentileza, vamos baixar um pouco o nível, tá bom? Mas enfim, muito obrigado, um beijo e um abraço a todas e todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. Muito bom.
Gente,